O governo de Michel Temer aumenta em 650% a verba pública destinada aí para publicidade na revista Veja e 2.473 de editora ligada à revista Veja. Além disso, o governo Temer aumenta em 78% publicidade na Folha de São Paulo. Publicidade do governo cresce 65% no semestre e Temer promete cortes para 2017. Pois bem, estamos vendo que o governo Temer está investindo maciçamente aí em publicidade. Como é que funciona essa publicidade? Essa publicidade, pessoal, deixa eu achar aqui, é quando o governo, por exemplo, as empresas do governo investem em publicidade, por exemplo, aqui na Globo, no programa do Faustão, que está aqui a propaganda do Banco do Brasil. Sabendo que o Banco do Brasil é do governo, então aqui o banco começa a investir grande quantidade de dinheiro. Então não é o governo diretamente, são as empresas, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. Aí eles investem esse dinheiro na mídia, nos blogs, em todos os lugares, e daí meio que consegue patrocinar a opinião dos sites e através disso fazer com que essa propaganda aí também influencie a decisão da população, a tendência da população. Então a gente sabe que houve um imenso apoio da grande mídia brasileira ao golpe parlamentar de 2016. Né? E agora se falava muito em crise, era crise para todo lado, crise aqui, lá, desemprego subindo e gente protestando, o que levou a gente a protestar na rua, né? Aqueles caminhoneiros, aquele negócio todo, gente, manifestação e tudo mais. Hoje a gente vê, hoje que é outubro de 2016, a gente vê que essa coisa tudo acalmou, ninguém fala mais em crise, na grande mídia não se fala mais em crise, não há mais manifestações, e tudo parece calmo, como se de um dia para a noite, só com a mudança da Dilma para o Temer, todos os problemas do Brasil se acabaram. Então é preciso entender como isso acontece. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco como isso acontece, qual a influência disso em todo o desenvolvimento político-econômico do país. Sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente não tem censura. Precisamos do apoio de vocês para curtir nossos vídeos, para compartilhar nossos vídeos em redes sociais e fazer o canal crescer, porque aí a gente leva uma mensagem mais crítica a toda a população. E claro, dando uma força aí para o nosso canal do YouTube. Vocês sabem como se os youtubers vivem, e daí a partir disso a gente pode, quem sabe, dedicar até mais tempo para fazer esse tipo de trabalho. Pois bem, antes de tudo, vamos começar fazendo um experimento interessante. Tá? Nós vamos falar aqui, vamos pegar o Google. Hoje é 11 de outubro de 2016. Então a gente vai digitar aqui, ó, no Google, Temer publicidade. Vamos ver o que acontece. Depois vou digitar Temer aumento publicidade, Temer corte publicidade. E vocês vão ver como a mídia se comporta em relação a isso. Publicidade de Michel Temer segue o padrão da propaganda nazista. Esse aqui é do pragmatismo político. Para enfrentar a crise, Temer aumenta gastos com publicidade. Temer investe publicidade para criticar o governo Dilma. Governo Temer aumenta 78% publicidade. Temer anuncia corte. Enfim, tá uma coisa assim meio, digamos, pau a pau, né? O pessoal da esquerda e da direita estão brigando aí para levar a sua opinião mais longe. E aqui é interessante, hein, pessoal? Porque quem levar isso aqui, olha, no primeiro round aqui, ó, no primeiro site aqui do Google, a primeira página, é quem está influenciando a opinião pública. Nesse caso aqui, se você digita Temer publicidade, digamos que esteja empate, esquerda e direita aqui brigando. Agora vocês vão ver uma divisão de águas quando a gente coloca assim, olha, Temer aumenta. Então o que eu quero dizer? Temer aumenta gastos com publicidade. E daí você vai ver aqui, para enfrentar a crise, Temer aumenta gastos com publicidade. O governo Temer aumenta 78% publicidade. Olha, esse aqui é da própria direita, que é a Folha de São Paulo. Esse aqui é da esquerda, Diário do Centro do Mundo. Então, Temer aumenta 650 da esquerda, aí vem da direita de novo. E o interessante é o seguinte, vejam bem o que vai acontecer. Vou abrir, clicar para abrir esse daqui da Folha de São Paulo, ó. Bem aqui. Você vai ver que de fato existe a notícia, Laura Carvalho, para enfrentar a crise, Olha o detalhe, conteúdo restrito a assinantes cadastrados.
Decorem bem isso aqui. Vamos ver aqui o outro. Política do Estadão aqui, ó. Estadão, que também é de direita. Vamos ver aqui o que acontece. Publicidade do governo cresce 65% no semestre. Ó, para continuar lendo, né, você tem uma quantidade de texto e aquele já barra logo. E aí você, ou então você assina e paga aqui por mês para o Estadão. Então o conteúdo ele é bloqueado. Agora vamos fazer um outro teste. Vamos fazer aqui, ó, Temer, corte, publicidade. Aí a gente vai ver a grande mídia falando, corte de gastos com publicidade de Temer vai atingir sites pró-PT. Temer anuncia corte nos gastos do governo com publicidade justamente nos blogs que eles dizem que são pró-petistas. Corte de gastos vai atingir site pró-PT, publicidade cresce, corte de publicidade de veículos que são considerados petistas, um monte de gente falando, a maior parte aqui da direita. Agora, um detalhe. Vamos ver a folha aqui de novo, que agora nós vimos que o conteúdo era para assinantes. Vamos ver o que acontece quando eu clico aqui em cima. Ó. Folha de São Paulo, poder corte de gastos com publicidade sobre Temer vai atingir sites pró-PT. Olha aqui a notícia liberada, no mesmo dia, na mesma hora. Liberada a notícia, aqui ele fala. No outro lá ele não fala, ele não mostra. Vamos dar uma olhada aqui no... Vamos ver se tem o Estadão aqui também. Estadão, vamos lá ver o Estadão. Não chegou. Deixa eu digitar aqui Estadão, porque como foi o Estadão? Como foi o... Corta 8 milhões de sites simpáticos ao PT. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver, para continuar lendo. Aqui ele também bloqueou. Tá? Mas é interessante que o comportamento da Folha de São Paulo. Né? Porque aqui ele fala que é para assinante. Esse comportamento ele é normal aí nos sites. Sendo que os sites da esquerda, que no caso são sempre gratuitos, e o site da direita ele tem esse negócio de assinante ou não. Tá, então é importante você entender isso, e aqui a gente vai continuar a análise. Né? O governo Temer aumentou os gastos com publicidade na grande mídia e cortou dos blogs que ele considera petista. Na verdade, tudo que é que nem na ditadura militar do Brasil. Se você não concordava com a ditadura, você era acusado de ser comunista. Não interessa o que você pensava. Não, eu só não gostei disso aqui. Não tinha tempo muito para falar. Eles taxavam você de comunista e daí você ia preso, sumia, te matava, sei lá. Na Idade Média, na Europa, também aconteceu isso, com o fenômeno lá da igreja. Eles acusavam você de fazer bruxaria. Né? Era bruxas, principalmente as mulheres sofreram muito. Então, bastava não concordar com alguma coisa da igreja para ser considerado bruxa, mesmo que não fosse. Aí matava, isso daí era argumento para poder matar e para fazer tudo. Então a gente está vivendo algo bem parecido aí com a mídia. Então tudo que ele considera que é a opinião divergente do que interessa ao governo Temer, assim como numa ditadura, ele chama de petista, petralha. Eles conseguiram associar o nome do PT à corrupção, à coisa ruim no Brasil, eles conseguiram. Eu acho que a esquerda vacilou muito nisso, demorou a perceber o que estava acontecendo, mas normalmente a esquerda é meio lenta mesmo para entender esses movimentos, a malícia da direita, a esquerda é muito lenta para entender isso, demora muito a reagir, se confiou demais por causa da popularidade, sei lá, e daí teve essa consequência e agora está um pouco difícil reverter porque eles estão agora na maioria, né? Aí a gente vai continuar assim, olha, corte de contratos pro PT, isso nós já vimos, e aí ele diz que anuncia corte de 25% nos gastos do governo com publicidade para 2017. É bem assim, olha. Primeiro, ele aumenta os gastos. Deixa eu ver aqui. 78%. Cadê o outro que fala de 650%? Em algum lugar perdido já por aqui. Muitos sites. Primeiro, ele fala que aumenta os gastos, ele aumenta. E depois, ele vê o impacto daquilo ali, né? Porque que a opinião pública vai dizer. Né? Então, aumenta em 650%, né, os gastos com publicidade. Claro, publicidade favorável a ele, no caso. E depois, para o ano seguinte, ele anuncia, então, o corte da publicidade, né? Mas aí você faz a seguinte conta. Ele aumentou em 68%. Deixa eu pegar aqui, ó, 65%. E depois no ano seguinte ele diz que vai cortar 25%.
É uma conta bacana, né? Já é o suficiente para ele aprovar a maior parte das medidas que ele está fazendo em 2016, chega no ano seguinte, ele vai cortar. Aí aqui o valor diz que quer reduzir, então toda a mídia propaga o quê? Justamente a parte da redução, tipo para colocar ele bonzinho. Porque o pessoal vai começar a dizer, pô, aumentou muito o gasto com publicidade. Está lá o governo Temer já falando que vai reduzir os gastos. Então ele aumentou 68%, 650%, 2.500%, mas para 2017, olha que coisa boa, 25% de redução. Tudo bem? O governo fala em cortes, mas aumenta gastos com publicidade na mídia corporativa. É justamente isso que eu estou falando para vocês. A notícia é do dia 6 de outubro de 2016. Aí você diz assim, ah não, mas isso é exagero demais. Agora, né, por que você acha que falaram tanto mal da Dilma? A Dilma foi tão colocada, pregada como sendo um verdadeiro demônio aí, né, do Brasil. Por que você acha que isso aconteceu? Para encerrar o vídeo, essa pergunta... Por que você acha? Por causa disso aqui, ó. Dilma cortou 591 milhões de reais de gasto com propaganda federal em 2015. Ao fazer isso, ao cortar a verba, ela praticamente se tornou inimiga da grande mídia. Redução de 24,1% é a maior desde o ano de 2000. Pensem nisso, deixe seu comentário. Lembrando que aqui nós somos um site, um canal do YouTube democrático, não tem censura. Fique à vontade aí para colocar os seus comentários. Grande abraço e até mais.